pouquinho. Já são 8h05, né? Pelo menos aqui. A gente pode começar a ideia. Se entrar mais gente, a gente vai embarcando. Tá ótimo. Então, tá bom. Então, vamos na nossa prece. Vamos nos conectando com nossos protetores, com um plano maior, abrindo nossos corações, nossas mentes, pedindo que a gente receba da melhor forma possível todos os ensinamentos desta noite, que a gente possa absorver, que a gente possa aproveitar, que a gente possa praticar, e que a cada ensinamento, a cada aula nos ajude a evoluir, a aprender, a compreender e entender os desígnios e aquilo que foi preparado para cada aula. Que a cada aula nossa, a gente fortaleça em grupo, com os mesmos objetivos, com os objetivos de evoluirmos cada vez mais, nos tornarmos seres cada vez mais voltados para o bem, para a caridade, para a solidariedade, sem julgamentos, e que a cada aula e cada aprendizado possamos deixar uma sementinha plantada nos nossos corações para que ela possa germinar e assim nos transformar. E assim, vamos iniciar a nossa aula de hoje, pedindo a proteção, o amparo espiritual e o melhor entendimento com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, Idê. Imagina. Ó, Sara Dimes também está chegando. Bem-vinda, Tá Sara. Olá. Como é que diz? O pessoal disse que você vai fazer a prece final. Quem é eu? Porque eu cheguei depois? Não, porque suas preces são lindas. Também. Brincadeira. Faz se você quiser. Mas, gente, vocês estão vendo a tela, né? Uhum. Então, hoje é a segunda parte da lei de conservação, fala sobre o necessário e o supérfluo, né? E aí, com isso, a gente vai fechar a lei de conservação. Eu estava vendo aqui, está faltando pouca coisa. Olha. Depois a gente vai falar de lei de igualdade, depois de lei da reprodução, e aí a gente fecha com a lei que sintetiza tudo, né? A lei de justiça, amor e caridade. Então, eu queria trazer essa imagem aqui, e aí vocês vão dizer quantos anos vocês têm. Eles cantavam uma música, né? Falando sobre o necessário. Alguém Eu lembra? uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. É isso aí. Muito bem. Tá ótimo, é afinado, é isso aí. Então, temos que saber o que é o necessário, o que é o supérfluo ou o extraordinário, né? Essa é a nossa objetivo aqui de aprendizagem, né? Mas eu sugeri aí os 4 textos, aliás, 4 textos excelentes, né? Não dá muito para quebrar nada aí, não.
Então, talvez a gente se dividir aqui em 2 grupos, cada um fica com 2 textos, pode ser? Pode. Olha, E aí, para não ficar todo mundo só no início, só no final, um grupo fica com o texto primeiro, que é o azul, e o verde, e o outro fica com o amarelo, e aquilo que eu chamei de rosa. O Gilberto disse que não é rosa, mas... eu tive dificuldade para ver rosa, né? Foi isso. Eu acho que são os meus olhos. Bom, é o primeiro, que é o do Bezerra, e o mesmo grupo 1 ainda vai ficar com o do André Então, Luiz, é isso? eu vou botar aqui no chat, o grupo 1 fica com o Bezerra e o Matheus, né? Ah, tá. E o Então segundo fica com o fica Espírito com azul e amarelo o primeiro, tá. Protetor e André Luiz, né? É isso aí. Como é que é o nome aqui? É o amarelo. Espera aí, repete, por favor. O Eu primeiro estou grupo... eu tô botando no chat aqui, né? Azul e verde, o grupo 1, amarelo e rosa, o grupo 2. Foi. Tá bom. Então, quanto tempo vocês acham que precisam? Ah, Acho que sempre, né? Sempre. Nossa, as duas, ó. Já saiu os de sempre. O de sempre é 15 minutos. Vocês acham que dá? Então Tá. vamos de, então Vamos no de sempre. vamos no de sempre, então. É. Só tirar o marco aqui Se não do... der, a gente depois fala no grupo. Se não der, a gente dá mais uns minutinhos. Perfeito. Então tem 15 minutos, pessoal. Boas reflexões aí, conversas. Segundos. Voltei a gravar. Então, eu ia ligar para o Emerson, ver se ele... Era para ter ligado essa semana, acabei esquecendo, sabe? voltamos. Oh, e aí, deu Hoje, tempo? hoje eu não vi a mensagem, fui pego de surpresa. Eu não vi a mensagenzinha, falta 50 segundos, 59. Apareceu, sim. Eu não vi. Mas eu estava vendo aqui. Ah, é? Então é porque a Jussara e o Rafa, a gente estava tão entretido lá que eu não vi. Eu não Que bom, que bom. percebi. É isso aí. Deu tempo para todos? Deu. Então tá bom. Então vamos começar aqui com o texto de Bezerra de Menezes, que tem a ver como garantir o bem-estar para todos, né? Qual é a proposta do Bezerra? Fala, Fátima. Uhum. Vamos eleger a Fátima para falar. Esse é o item número 1 na pauta. Então, a gente comentou que todos esses problemas que a gente tem, que a gente tenta conquistar, muitas vezes só pensando em crescer, só na parte material, né? E aí a gente não tem problema em crescer, em evoluir, conquistando os bens ou os confortos da vida e tudo mais. O problema que a gente vê é a forma como você age para chegar a essa conquista, né? Então, se você tem uma cobiça de crescer demais e você é egoísta, você pisa nas pessoas para conseguir
e quando você conquista, você não sabe partilhar, né? E você não se dá conta da forma como você age, tudo isso é o quê? É a falta do amor, do evangelho na nossa vida, né? Então, nada é reprovável de você conquistar, mas a forma que você faz para conquistar e como você se comporta após você conquistar esse conforto e tudo mais, é que é o problema. Então, se você viver mais o evangelho, né, de Jesus, você vai ponderar todo esse tipo de comportamento que você pode vir a ter e que influencia na vida de todos. Completa aí, gente. Muito bom, Fábio. Então, né, uma coisa que eu queria colocar, que eu acho que tudo que você consegue viver, conseguir no mundo material, essas coisas são efêmeras e elas não te preenchem. Pelo menos um belo dia eu percebi isso. Você compra um carro novo, você fica maravilhado por 30 segundos. Dali para frente, aquilo não se sustenta mais, né? Então, alguma coisa você tem que buscar a mais para conseguir uma vida mais tranquila, sem só não conseguindo evoluir financeiramente, economicamente, e ter resultados materiais, né? A gente comentou aqui que o equilíbrio, né, é a chave de tudo, e é o mais difícil. É você manter esse equilíbrio entre o que você precisa e o que é realmente necessário para você, né? Normalmente a gente quer mais do que precisa, né, Jussara? E aí gera problemas, né? A gente acha que merece mais do que tem, né? E aí gera orgulho, né? Mas a Aide também comentou um lado aí que é o do conformismo, né? E tem pessoas que se conformam com tudo. Não, Deus provê e fica lá, né? E nada faz, né? O também, nada faz é um problema. Esse também é um problema, né? Então, o segundo texto, né, que a gente que ficou para a gente discutir, que é o Evangelho aqui, Mateus, né, que fala de, né, não se preocupe, né, que fala da providência divina, né? E o que a gente chegou a comentar é que não é um convite é o que mesmo fala aqui no texto, que não é um convite à inércia isso, não, né? Está longe disso, na verdade, né? A ideia é você ter a sua fé, acreditar né? Mas você tem que fazer a sua parte. Mas não é, por outro lado, não é reduzir a sua vida a essa busca material, né? Exato, também. Gastar o tempo todo só nisso, aí passa a vida e você não faz o que veio fazer aqui na vida, né? Mas só antes da gente ir para o terceiro texto, queria perguntar se os outros que não ficaram com esse texto gostariam de fazer algum comentário, alguma pergunta a respeito. O que me chamou a atenção foi, não é nem do texto só do Bezerra, mas é o início do subsídio que você colocou, né? Que fala que a natureza dual do homem, né? A dualidade nossa de corpo e espírito. Que aí é que falta talvez o equilíbrio por algumas razões, né? Por ter uma religião, mas não ser uma religião convincente, que realmente nos traga a vida espiritual mais próxima para a gente ter certeza de que é uma verdade, ou ser materialista por completo, como a gente viu no livro que lemos aí nas férias, né, lá do Davi,
peregrinos das ilusões, que só focavam lá no material. Então, é interessante o que foi colocado no subsídio, como todo o texto, inclusive o do Bezerra, aí, de que é buscar essa manutenção de equilíbrio nas duas situações, né? Uhum. Estamos no corpo, precisamos, até por causa da lei da conservação, nos manter vivos, né? Uhum. E aí, ao mesmo tempo, lembrar do que Bezerra falou, né? Deus, na sua bondade infinita e no seu amor, ele a todos nós provém. Só que os nossos interesses, às vezes pessoais, os desequilíbrios é que levam a ter essa noção do supérfluo em relação ao necessário. Só isso. Muito É um bom. estado, bem aquilo, né? Um estado de vigília constante, né? A gente tem que estar se vigiando o tempo todo, ainda mais no mundo capitalista, né? Que nós vivemos. Consumista, né? Nossa Senhora, capitalista consumista, o consumismo aí bombando, a gente vê os problemas que o planeta Terra está enfrentando, né? Por conta desse consumismo desenfreado. E é para parar para pensar, né? Porque aqui, em todos os textos também, a gente para pensar também no planeta, né? Na importância do planeta, que a gente tem que conservar, né? Que a gente está sugando esse planeta sem dó, né? Você traz uma coisa importante, que é uma consciência recente na história da humanidade, né? Entender que o planeta é um sistema fechado, né? Sim, não tem quintal, né? Ele Aqui a gente não tem quintal. não tem o de fora, né? Tudo tá, os recursos estão aqui, os rejeitos estão aqui, a poluição está aqui, né? Mas E o talvez para homem... o homem antigo, né? Talvez tivesse ainda essa ilusão ou ignorância, né? De que não, é tudo muito grande, né? Tudo permite explorar, né? Infindável, né? É infindável. E agora, mais do que nunca, nós estamos vivendo mudanças climáticas absurdas, né? E é tudo ocasionado pela atuação do homem na Terra, né? E não dá mais para negar. E você vê que ele já deixava isso claro em 1800 e quanto que é aqui que eu vi? Sei lá onde eu li. 1861. Ele já deixava isso muito claro, né? Que tinha limitações, o abuso seria. Mas o que eu acho pessoalmente interessante nesse texto de Bezerra é que muito da nossa incapacidade de prover a todos, né, obviamente é uma situação criada por nós mesmos, né, homens, né, que na raiz tem a questão do egoísmo, né. O instinto de conservação, tem um texto em Obras Póstumas do Kardec falando sobre o orgulho e o egoísmo, que ele diz claramente: o egoísmo nasce do exagero do instinto de conservação. Ou seja, o instinto de conservação, que é algo necessário, importante, ou seja, que nós nos mantenhamos vivos, no exagero, é assim, eu estou tão preocupado em me manter vivo que eu esqueço que o outro também precisa ficar vivo, né? E eu penso só em mim, né? E aí ele diz assim, olha, não é uma questão de ter ouro, não é uma questão de recurso, não é uma questão de espaço, não é uma questão de cultura, nem de conhecimento, teorias, nem de instituições que vão resolver esses problemas. A única coisa que pode, de fato, resolver esse problema é o Evangelho de Jesus. Porque na base é o egoísmo. Então, você diz assim, não, vou jogar isso tudo fora, fazer uma revolução, muda o sistema, mas se o homem continua egoísta, aquilo que ele criar vai ser palco para sempre ele, né? Vai ser palco sempre ele, sempre o egoísmo e o orgulho. Aí começa aquela história, uns são mais iguais que os outros, sabe como é, né? E aí, de novo, você cria né, essas distinções. Né?
E aí a gente consegue ver como nós somos ainda tão primitivos, né, Jorge? Esse egoísmo é primitivo, né? Às vezes até incentivado, né? E é aqui que ele fala, olha, para certos indivíduos faltam os meios de subsistência, né? Mesmo no meio da abundância, que é o que o Bezerra está falando, tem abundância, né? E a que se deve atribuir isso? Aí ele diz, ao egoísmo. De um lado, e aí depois o que a Jussara Dimes falou, e também deve ser assim mesmo, né? Buscar e achareis, né? Ou seja, muitas vezes o cara é imprevidente também, né? Mas tem os outros que são egoístas. E aqui lembrando, né? Quando a fraternidade reinar entre os povos, como entre as províncias de um mesmo império, né? O momentâneo supérfluo de um suplirá a insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. A fraternidade é a chave, né? Tem uma frase que eu não canso de repetir, né? Que me acompanha muito, que é do Chico, que ele pergunta, que ele diz assim, né? A revolução em que acredita é aquela ensinada por Nosso Senhor Jesus Cristo, que começa pela corrigenda de cada um. Quer dizer, começa com eu me transformando, não o outro, né? E na base do faça ao outro aquilo que desejamos que os outros nos façam, que é a fraternidade, que é o amor, né? Essa é uma frase, para mim, lapidar. Ele realmente foi... Ô, Jorge, e nessa frase eu penso muito, tem alguma coisa parecida assim como o Fernando, um certo momento dá o estalo. Mas se você pensar em termos gerais, na média de vida do homem, vamos colocar hoje de 80 a 90 anos, eu, em especial, depois dos meus 50, eu descobri isso. Uhum. Dos meus quase 60, hoje eu estou com 71. Uhum. Então, a maturidade, a vivência... então, e hoje eu vejo esse lado aí do consumismo, do querer mais, uma coisa, eu acho que é até muito mais forte na humanidade, nas pessoas. Antigamente, você via qualquer pessoa, por mais simples que seja, ela dizia assim, ela ensinava para o filho, não, eu não quero um tênis Nike, você vai andar de alpargatas. Hoje você vê, às vezes, a pessoa ganha um salário mínimo, mas ela gasta, ela quer ter um tênis Nike. Então, a gente, nesse ponto, eu acho que a humanidade até foi para um lado que piorou. E se você fizer o cálculo, eu não sei fazer essa conta, porque não sou boa de matemática, mas se você pensar numa média geral, que você vai ter uma média de 40 a 60 anos, para você descobrir essa maturidade, você descobrir que você não precisa de tanto, ou que você precisa primeiro, perguntas básicas, você não precisa de tanto, você primeiro precisa se transformar para transformar o outro, para transformar o ambiente, para transformar tudo em sua volta, e é uma tarefa muito difícil, porque quando você realmente se conscientiza no fundo da sua alma que você é a mudança, o seu mundo muda. Porque você passa a não fazer um monte de coisa. Você passa a não julgar tanto, você passa a não cobrar tanto das outras pessoas. Um monte de coisa muda. Aí que se dá realmente a maturidade, né? Então, e você calcula isso. Então, se você pegar quanto tempo, tudo bem, eu posso ter sido mais lerdinha, né? Demorado mais para eu descobrir isso. Só descobri depois dos meus 50, né? Que eu tinha que mudar, eu tinha que parar de discutir, eu tinha que parar de brigar, eu tinha que mudar e não querer que o outro mudasse, que o outro fizesse as coisas, né? Então, você calcula essa humanidade toda aí até para tirar esse supérfluo que cada vez mais é evidente na mídia, né? É verdade. Esse processo de mudança é de cada um, né? E
E assim, às vezes a gente leva uma vida para ter uma conclusão como essa, e infelizmente às vezes leva uma vida e não aprende nada também. Isso é o Mas pior. o que Eu acho que acontece... 50 está na média, Aide. Que bom, então nerdinho, né, Jussara? Mas, Idê, nós vamos desencarnar em algum momento, vamos para o plano espiritual, a gente vai voltar daqui a, sei lá, quantos, 100 anos, talvez, por aí. Não, não vamos ficar tudo isso, não. A gente 50 anos, então, tá bom, daqui a 50 anos. E a gente já vai voltar com essa aquisição, né? Então, a gente já vai voltar com um entendimento um pouquinho diferente, né? Claro que o meio influencia, etc, etc, né? Mas a gente já vai voltar com uma ideia diferente. E a gente espera... Já vai voltar com essa essência, né, Jorge? Ai, que bom escutar isso. A gente vai ter intuição dessas coisas, né? E as pessoas, as crianças que estão encarnando agora, reencarnando, com certeza eles também já têm, né, esse preparo, muitas delas, com certeza, já têm esse entendimento, né? É claro que cada um no seu ritmo, no seu momento, né? Mas é isso mesmo, é um processo lento e que respeita a nossa liberdade, nosso livre-arbítrio. Livre-arbítrio. É O verdade. problema é que quando a gente começa a sacar tudo isso, a gente começa a se cobrar muito, que nem a Aide está se cobrando agora, né? Jussara, você está de ponta cabeça. É porque eles falaram depois de deitar o celular, deixa eu ver. A Jussara está quebrando paradigmas, ela está de cabeça para baixo. Nós falamos para você deitar o celular, não virar de ponta cabeça. Mas eu não sabia que eu estava de ponta cabeça. O Chico Xavier está em pé aqui para mim, ó, com a frase aqui. Você ainda está. Você está no O Japão. lápis do Chico Xavier caiu da mão dele já. Mas, gente, eu virei. Eu estou de ponta cabeça ainda? Ainda. Tá assim. Pô, então agora você estava... Agora tá. Só que agora eu coloquei o celular em pé e eu não enxergo mais as frases. Pronto. Tá vendo? Preciso de um... Mas Jussara, vai ver que você estava no Japão, estava de cabeça para baixo. Mas seguindo, quem está com o texto seguinte é o texto amarelo, né? Do espírito protetor. Eu acho que o espírito protetor fala bem dessa coisa aqui, né? A quem que a gente serve, na verdade? A Deus, né? As coisas do espírito ou as coisas da matéria, né? Aí é o grupo... É a gente. Eu, Rafa e o Gilberto. O Sá, Rafa e Gilberto. E aí? Sara, Então, fala, né? porque você estava de ponta cabeça, agora as ideias sabia, ficaram né? boas. Pode falar. Oh, meu Deus do céu. Deixa eu ficar de ponta cabeça de novo. Então, o que eu resumi o texto quando a gente começou falando, né? Resumindo esse texto é o seguinte: é o progresso moral que importa, né? Para a nossa eternidade, para a eternidade o que importa é o progresso moral, né? E você pode servir a Deus, você deve servir a Deus, e a gente tem que sobreviver, né? Só que o que coloca o texto é que as pessoas dão uma importância absurda, né, a essa sobrevivência, ao seu bem-estar, né? Colocando o seu bem-estar lá no topo de tudo, né? Porque daí você tem que ter tudo muito, né? Você trabalha muito, porque você quer ter muito, porque você quer ter o melhor, porque você tem orgulho de morrer. Nossa, eu conquistei coisa para caramba. Então, eu tenho uma baita casa, eu tenho carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu trabalhei muito, eu me acho máximo. E disso aí tudo, você não cresceu nada moralmente, espiritualmente, você não trabalhou esse outro lado, então de que valeu isso, né? Você vai Jussara, deixar aí... eu tenho conhecido que ele faz palestras, ele sempre fala isso, né? Quando você chegar do lado de lá, ninguém vai perguntar quantos você tinha na conta, qual era o seu patrimônio. Não vão perguntar se você tinha um cargo importante, se você era famoso, se apareceu na televisão, na revista. Ninguém vai te perguntar isso. Eles vão te perguntar só uma perguntinha. O que você fez de bom para outro? O que você fez de bom? O que você fez de bom?
né? Esse é o patrimônio que a gente leva, né? E tem uma segunda pergunta, que é o que você aprendeu em termos de conhecimento, né? Que é o lado intelectual. Também é outro patrimônio que a gente carrega, né? Quem é que dizia, né? O caixão não tem gaveta, né? Não tem como Então não levar. tem gaveta, não tem espaço, né? Não tem espaço, né? Mas é o que o Gilberto falava no início. Sem dúvida, a gente precisa cuidar do material. Ninguém tem que viver mal, né? Não é pecado, né? Mas é que realmente a gente vive numa cultura que dá muita importância a isso. Eu não vou me colocar fora dessa história, né? A gente, óbvio, a gente trabalha, batalha, a gente quer coisa boa, quer, né, viver bem, Viver bem. mas não fazer disso o valor único da vida, porque, né, Sim, não há pecado, né, em querer viver bem. Não há pecado em querer viver bem. Pelo não, contrário, não, mas faz parte da lei não do que isso, progresso, Uhum. sim, mas não que isso, mas isso não pode ser como coloca no texto, né? A máxima. Eu acho que Exato. na fase atual, tá um desafio, realmente, na fase atual que nós estamos vivendo, nunca está aparecendo tanta coisa que a gente julga necessária, na verdade, né? Antigamente, para você locomover, você tinha que se locomover de trem, às vezes de navio, passando semanas no mar, de um país para outro. Hoje, não. Você tem um monte de coisas que acabam sendo uma espécie de necessidade para a gente, né? Para não ficar fora da realidade atual. O consumismo atual está muito forte, realmente. Os apelos são muito fortes, como a Jussara já tinha dito já no outro bloco, né? Mas é verdade, né? Mas viu, Jussara, está gostando da minha voz? Eu falei que minha voz era a melhor de todas, para você entender. Verdade. Não é ideia, não. Então, olha, foi com o ciúme da ideia. Mas é isso aí, gente. Algum outro comentário sobre esse texto do Espírito Protetor? Rafa, o que você Rafa, comentou lá? gostaria de acrescentar. Nada, não. Nada. A única coisa, né, chamou atenção também o começo do texto, que o Espírito, ele de uma forma bem objetiva e direta, ele fala, bom, quando eu considero a brevidade da vida física, dolorosamente impressiona a incessante preocupação de que nós, encarnados, damos à vida física, né? E é lógico que ele está colocando isso considerando que está falando para pessoas com a visão espiritualista, pelo menos, né? De que acreditam na existência de uma vida após a vida física. E aí é o que ele coloca, né? O espírito é imortal, o corpo não é. E aí, no entanto, a gente não equilibra e não dosa isso melhor, mas isso acho que são dois. A gente começa a aprender com 50 anos, Gilberto. A gente espera que essa idade comece assim, a recuar, né? Mas nós não temos pressa, né? A própria ideia não precisa se preocupar, porque a eternidade está aí para a gente ir aprendendo, né? A gente volta com os aprendizados, né? Mas olha, ainda bem que a gente aprende, né? Exato. E o tempo muda. É só lembrar que, obviamente, os recursos... É um tempo, lá é outro, então muda. Muda mesmo. Mas a gente tem que usar bem os recursos, né? Então, aqui tem uma pergunta do Livro dos Espíritos que fala sobre o que pensar de quem acumula muito, né, supérfluo, em prejuízo daqueles que falta o necessário. E aí os Espíritos dizem, olha, eles estão infringindo a lei de Deus e vão responder pelas privações que houverem causado aos outros, né? Então, isso aí é o... E aí Jesus traz esse, né? Não acumule tesouros na terra, pois que são perecíveis, mas no céu, onde são eternos. O Gilberto falava, né? As coisas, o espírito vive para sempre. Então, é isso aí, né? Não ligue aos bens materiais mais importância do que aos espirituais, né? E saiba sacrificar os bens materiais aos espirituais.
Isso aí é uma coisa para a gente aprender, viu? É. Eu não estou dizendo que todos já façam isso de saída, É né? difícil, né? Ainda é difícil. Mas que bom que é assim, não importa, né, se é com 20 anos, com 40 ou com 60 anos. O importante é que a consciência venha, né? E que a partir dela a gente seja coerente, né? Atue de forma coerente. Muito bom. Agora Quando a gente vai se preparar para viajar, é interessante, né? Porque a gente, quando todos nós aqui, não, vou fazer uma viagem grande ou mais longa, aí a gente para, senta e pensa, bom, lá vai estar frio, lá vai estar não sei o quê. E para a viagem que todo mundo vai fazer, que nenhum de nós vai escapar, a gente normalmente não perde Não um se tempinho de prepara, né? pensar. essa é a grande viagem, né? É verdade. Ah, mas o homem mudou muito. Para melhor? Para pior? Sem dúvida. Melhor. Há 2000 anos atrás jogava para o leão comer. Com É certeza verdade. estamos melhorando. Então, eu acho que assim, falar nas guerras da Idade Média, falar uma série de. Eu acho que a gente volta naquilo, né? É o tempo. Então, talvez esse tempo aí que a gente pode se engasgar aí com ele. Mas eu acho, como também e é verdade, as crianças hoje nascem diferentes. Então, eu acho que o homem realmente ele está mudando, tudo bem, pode ser mais lento, a gente pode julgar, deveria ser mais, mas sei lá, se você falar 1850, como que a gente tratava os escravos? É verdade. Né? Então, assim, a gente está falando a questão de quantos anos? 200 anos, né? Então, né? Então eu acho que assim, acho que houve, claro, teve épocas da história que foram teve mais estagnação, alguma coisa assim, mas eu acho que as mulheres, nós estamos falando, nós mulheres começamos a votar em 1950, não sei. Então, não tem ainda 100 anos da valorização da mulher. Sim. Então, muita coisa que mudou. E ainda existem lugares que a mulher ainda não é valorizada. Sim, assim como existe as maldades, mas num grau muito menor. Bem menor, bem menor. Eu acho que hoje, independente das religiões, seja qual for a religião, se fala mais dos ensinamentos de Jesus. Eu acho que nós estamos num momento que se fala muito. Tudo bem, tem aquela história que o homem modifica algumas coisas, coloca, mas eu vejo uma solidariedade maior. Acho que muita coisa melhorou. Acho legal isso que você está trazendo, Ítalo, porque, sem dúvida, o progresso é lento, mas ele é real, ele existe. Né? Ele existe. As crianças de hoje, a gente que tem os netos pequenos, é fantástico conversar com eles, a visão. Quer dizer, eles falam para a gente, avó, nossa, avó, você não cuida disso? Vó, a história do banho que eu já falei, Então, assim, a consciência, e eles nascem assim, não é que você, 2, 3 aninhos, e eles te falam coisas que você fala, não acredita, né? Quer dizer, você acredita porque a gente tem o embasamento espírita, mas não, a gente fala assim, nossa... Da onde que saiu isso, né? Eles vêm para... eu me lembro, não, nossa, minha filha nasceu, eu levava uma semana para abrir o olho, hoje você faz os exames, você vê eles de olho aberto, então eu acho que assim... Dentro da barriga. Está existindo, aí a melhora do homem está existindo, a melhora do homem moralmente. Né? E cada um que está desperto, consciente, se de fato for honrar essa consciência, né, e agir de acordo, já vai ser exemplo, já vai alterar o seu redor, né? É como uma luzinha
que acende na escuridão, né? E já vai ajudando os outros, né? E Eu se não acho for que se nós, Aham. Jorge, acho que se nós fizermos entre nós um apanhado de estudo das crianças, por exemplo, eu acho que em cada família vai ter uma criança que não quer mais comer carne porque não quer judiar do animal. Ah, É com verdade, Dê. certeza. É Não é verdade, falou tudo. Eu tenho verdade. duas aqui. Eu tenho duas Pode crianças da ter família certeza. também. Pode ter certeza. Eu tenho 4 netos de todas as idades, de 12 a 23. Eu vejo a diferença do de 23, ele era um carnívoro, agora já está melhorzinho, mas era aquele que só queria churrasco. O melhorzinho, agora você acabou comigo, né? A menorzinho agora, ela tem 12 anos, ela já não come carne porque ela está judiando do coitadinho. Bichinho, né? Como você vai matar um porquinho para comer carne de porco? Então, é 10 anos de diferença Dói, só. né? Você vê como tá, né? É isso aí. Eu tenho um neto também assim. Eu tenho um Acho que neto. acontece com todo. Eu não conheço uma família que não tenha uma criança pequena que não fez esse questionamento para os avós. Eu tenho um Essa, neto essa eu assim. ainda vou ouvir, Dê, eu ainda vou ouvir, mas Você vai ouvir, Daqui a pouco. você vai e ver. aí o neto vai ter que me puxar a orelha, porque eu ainda como muita Ouvir carne. eu já ouvi, mas não, eu ouvi dos moucos, né? Entrou aqui e saiu aqui. Ó. Mas é isso, mas você vai ouvir o questionamento, ele vai te questionar. A Ele gente não vai vai. parar de comer, a gente fala, é gostoso, mas também o animal também mata para sobreviver, para comer, para você precisa por causa da proteína. Quer dizer, você discute, dialoga, tal. Claro. Mas que eles já questionam, eles É uma questionam. sensibilidade, né? Muito legal isso que você traz, ideia. É isso mesmo. É um fato. É a nova geração que está lá descrita na Gênese, né? Eu tenho um neto, viu? Eu tenho um neto que não come carne desde que nasceu. Ele já vai estar com 7 anos, ele não come carne e só come as bordas das pizzas, nem o meio da pizza ele não come. Ah, é? Ele come só a borda da pizza. Ele não come carne de jeito nenhum. Ele é bom de dividir a pizza, viu? Você dá a borda. Esse é bom. Eu falei que vou mandar fazer uma pizza só de borda para ele. O teu neto come o supérfluo da pizza, né? Ou sobra o resto para os outros. Quando se faz pizza nas casas, chama pizza, todo mundo reserva a bordinha para o neto. Mas é surpreendente, é isso mesmo, gente. Mas caminhando mais um texto, agora é o texto verde, né? Que é a passagem do Evangelho. Jussara já estava comentando, né, Jussara? Não é o rosa? Como é que funciona? Não, depois a gente vai para o rosa. Porque a gente vai voltar para o grupo 1. A gente volta para o grupo 1, até para intercalar um pouquinho as falas. Tá. Mas, assim, como é que funciona essa coisa da providência divina, né? As coisas não vão cair do céu, assim, não precisa se preocupar muito com o que vai comer, com o que vai vestir. O que vocês dizem? Então, não é bem assim, né? Só que não. Poxa, estava pensando errado, então. As pessoas às vezes distorcem, né? Essa passagem evangélica. É isso aí, né? Aliás, esse é um texto que parece uma poesia, né? Tão bonito que é, né? Quando ele diz assim, aqui eu separei, né? Olhar as aves do céu, né? Não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e, no entanto, o vosso Pai Celeste os alimenta, né? Vocês não valem mais do que elas, né? E essa outra aqui que ele fala dos lírios do campo, né? Como crescem, não trabalham nem fiam, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles, né? Salomão, que foi o rei mais poderoso e rico, né? Da história, né? De Israel, né?
Mas, ao mesmo tempo, Jussara trouxe isso, não é se acomodar, né? Uhum. É pelo contrário, né? É fazer o trabalho mais difícil, que é nos controlar, nos evoluir, né? Trabalhar na nossa evolução, no nosso crescimento. Esse é o trabalho mais difícil, né? É verdade, esse é um trabalho também, né? É um trabalho. É um trabalho também, trabalhar pela nossa transformação, né? Mas tem muito isso, né? Quando a gente lê muito dessas literaturas espíritas, né? A gente vê gente muito devotada ao bem. Não quer dizer que elas não trabalhem, nem... Mas, assim, eu vou fazer o que precisa ser feito e Deus vai dar aquilo que eu preciso, né? Para me incumbir da tarefa, né? As coisas, quer dizer, o universo vai ajudando, né? Como se diz, né? Acho que nesse sentido, né? Não se preocupar tanto, não se martirizar, não ficar doente por causa dessas coisas. Que, na verdade, é o que fala aqui no texto, né? Aproveitar a bênção do tempo, né? Viver o agora e não se martirizar com o futuro. É isso aí. Ou seja, né, a maioria de nós, né, tem as preocupações sempre ligadas à ansiedade, né? E o convite de Jesus é esse, né? De falar, olha, deixa o mal de amanhã para amanhã. Vamos conviver com os problemas de hoje. É interessante porque hoje, né, como terapias e meditações... Se fala nisso direto, né? Estão muito em voga e assim, positivas, né, porque nos ajudam, mas falam muito isso, né? Olha, controle a ansiedade, enfim, todo esse aspecto. Quem vive o futuro não vive o presente, né? Exatamente. Isso já tá lá no Evangelho há quantos anos, né? Verdade. É verdade, olha só, não é uma vida só ideia, são várias. Agora a gente chegou à conclusão. Não, eu precisei de 10 encarnações para cair a ficha. Então, eu ia falar isso aquela hora, Ide, mas eu fiquei quieto porque eu não queria desanimar ninguém, né? Mas, na verdade, não são 50 anos que a gente demorou para aprender, nós estamos ainda sem aprender há um bom tempo. Muitas encarnações. Mas o que eu quis dizer, assim, nessa encarnação, é que eu levei tempo para... Porque tem uma coisa engraçada, olha só, eu tinha 9 anos, sem meus pais falarem nada, eu frequentava a igreja católica, e eu decidi com o padre se eu podia levar umas criancinhas que eu morava distante, uma travessa, da igreja, e se antes da missa eu podia levá-los para minha casa para dar uma aulinha de evangelho. E eu fiz isso durante um tempo, eu tinha 9 anos, gente. Quando eu penso, eu falo assim, gente, de onde eu tirei isso? E como minha mãe deixou, olha, e como era a época, porque a gente frequentava a missa, não me lembro se era das 10 ou das 11 no domingo, e aí eu ia, tipo, uma hora antes, pegava só as criancinhas, os pais deixavam, olha como o mundo mudou. Imagina, né? E em fila indiana, tipo assim, 6, 7 criancinhas, e levava para minha casa, na sala, dava lá, falava um pouquinho, nem eu sei o que eu falava, e como eu falava, e depois, e tudo bem. Mas não é esse aprendizado, essa caridade. O que eu digo de mais essencial é você sentir que você tem que mudar, porque isso é fundamental para você conviver com os seus filhos, com o seu marido, com a sua auxiliar do lar, com quem for que você vai conviver, porque a tua cobrança com o outro passa a ser muito menor. Né? Então, assim, essa essência, essa coisa forte de você entender, eu mudo e o outro, ele vai mudar. Não adianta eu dar muito exemplo, nem eu falar muito, nem... Eu posso até dar um exemplo, mas como ele vai olhar o exemplo que eu estou dando, vai caber a ele. Sim. Se ele quer mudar, vai caber a ele.
E conviver com isso é uma... Porque, por exemplo, vivi maravilhosamente bem com meu marido, mas ele não aceitava. Eu brincava lá no lar escola e falava para o pessoal. Por exemplo, vejo o Gilberto. Ele está lá sempre com a esposa. Meu sonho de consumo era eu estar com meu marido. Então, eu vira e mexe, eu falava, não, bem, vamos, vai aprender. Mas não adianta, porque ele vai chegar no momento que ele vai despertar. E você aceitar isso e aceitar de uma forma que você fique bem, convive bem, então é nesse sentido, né? Nesse sentido... Verdade. Oi, Dê, você está contando a minha história aí, né? Tá vendo? As histórias são parecidas, menina. É difícil, Isso aí, mas olha, do meu lado, ao contrário, eu sempre participei, minha esposa nunca fez objeção, né? Ela nunca foi contra, mas não participava. Mas depois que os filhos ficaram grandes e saíram de casa, aí ela está vindo comigo. Isso é muito gostoso. Então, mas você vê, acho que eu estou no lar escola indo há mais de 12, 15 anos. Como que eu e o meu marido resolvemos? Para ele, a quarta-feira era sessão de cinema e pipoca. Então, ele ia fazer o que ele queria e eu fazer o que eu queria. Então, eu ia para o lar escola e ele ia para a sessão de cinema, né? Aí, tudo bem, sem conflito nenhum. Mas o que eu digo é assim, não tem jeito, você entender que você só vai mudar, que não adianta você querer mudar o outro. Primeiro você muda, né? É isso mesmo. Eu acho que talvez essa seja uma dos insights, né, assim, de uma constatação mais transformadoras que existe, né? Eu acho que você está falando como isso te transformou. Isso. E isso me libertou. Isso me libertou. Liberta, porque a gente fica agoniado que o outro não faz, porque o outro não entende, porque o outro não faz isso. Ela falou, calma, não é o outro, é você. Vai fazendo a tua parte, que o outro vai fazer a dele na hora, né? É isso mesmo. Uma vez eu fui falar com o seu Abel, aí o seu Abel falou para mim assim, Dê, vai ver que você precisa vir para cá mais do que ele. Ele já sabe que você vindo para cá, muita coisa está se resolvendo. Eu falei, então tá bom. Aí o seu Abel falou, não, Idê, deixa, não pensa, não peça nada, não fala nada. E isso para mim foi ótimo. Para mim e para ele, né? Para ele também foi muito bom, porque ele não estava convicto e não estava afim de buscar, né? Então, eu acho que é isso. E é esse entendimento que eu acho que realmente e não é só na parte espiritual, quando você decide que você faz a sua parte e que o outro tem o livre arbítrio para fazer, e que você não tem que julgar e você não tem que cobrar, eu acho que é transformador. E é uma forma de amor, né, Idê? É uma forma de amor. Mas, olha, isso que você está fazendo é desapego, ó, que é o texto aí que o pessoal vai falar, que o André Luiz nos sugere. O que o Gilberto, Jussara, Rafa, o que o André Luiz nos aconselha sobre o desapego? E você vê que aqui tem uma brincadeira, né? Porque ficou o ego ali. O ego é que tinha que cair, né? É mesmo, né? É mesmo, olha lá. Desapego, né? Isso Eu para falar para comentar esse trecho do André Luiz, esse texto, eu sou muito de boa. Eu falei para eles, né? Eu falei para o Gilberto, falei para o Rafa que eu sou muito desapegada. Nunca tive apego assim a nada, nunca liguei para carro, para essas coisas. Até hoje eu não sei assim marca de carro. E eu tenho amigas que, porque o carro, eu nem sei que marca que é. Eu não entendo essas coisas, eu não me ligo muito, não tenho apego, não tenho dificuldade com relação a isso, eu nunca tive. E eu até falei para eles que meu marido, eu lembrei a palavra, Gilberto, meu marido me chama de Maria Fartura.
porque aqui o André Luiz fala para a gente não transformar nossa casa em museu, né? E eu não, sabe, se tem uma coisa ali que eu dou, eu mando embora, você não está usando. E o meu marido acha, se tem um banquinho, ele está velho, está enferrujado, ele está ferrado ali, está sujando o chão de ferrugem, ele acha que aquilo ainda vai ser útil, aquilo vai, a gente vai precisar daquilo em algum momento, e ele segura aquele negócio. Isso é uma coisa de família, de criação, sabe? Porque a família dele é assim, muito apegada, de tipo roupas, por exemplo. Meu Deus, a roupa tá aí, não usa. Mas hoje, Jussara, a moda pode voltar, aquela boca de sino. Pois é, eu quero morrer com essa frase. Aquelas lapelas compridas, né? Camisa colorida. Ó, se eu te falar que é nesse nível, você não acredita, mas é verdade. E eu não tenho esse tipo de apego. Eu até comentei com eles que ele fala aqui da energia, da gente ter, de mudar a energia, da estagnação, né? Fazer circular as coisas, né? Ele fala exatamente. E eu nunca tive, eu vim de uma família pobre, de uma família simples, e eu nunca tive apego. E mesmo não tendo muita coisa, eu não tinha apego. Eu emprestava minhas roupas para minha irmã, eu não me importava. Então, isso é uma coisa minha, sabe? Tem gente que tem apego a livro, tem apego às coisas. Não que eu não seja consumista, né? Eu adoro maquiagem. Nossa, eu tenho fascinação por maquiagem. Se eu comprava todas. Mas não tenho ciúmes das minhas maquiagens. Eu empresto para todo mundo também, não tenho problema nenhum com isso. Vocês já ouviram falar de, Jussara, Castelo Mal-Assombrado? Castelo Mal-Assombrado? Como assim? Já ouviu falar? Em casas que... Ou casas mal-assombradas. Castelo mal-assombrado, sempre tem um cara arrastando uma corrente, não tem? É verdade, é isso? É apego, né? É o dono do castelo que não larga o castelo, né? Você sabe, Jorge, que tem umas pessoas na família e, assim, a minha família tá já com os idosos, acho que quando forem desencarnar, vão um atrás do outro, que todos estão todos já estão, sabe, ali, nos 45 do segundo tempo. E tem alguns que eles falam, né? Então, puta, tá muito triste. É triste, né? Não tem beleza nisso, é muito triste, eu acho. Ver tio com Alzheimer, tia com Alzheimer, eu acho muito triste, enfim, tem que passar por algum motivo. E aí eu falo assim, porque você vai ajudar. Eu falo assim, gente, vocês me desculpem, mas a fulana e a ciclana, eu não ponho o pé na casa. Vocês podem chamar quem vocês quiserem para limpar armário, para levar joia, para o cacete. Eu não vou, porque essa pessoa é extremamente apegada e eu sei, e eu não quero responsabilidade nenhuma com isso. Eu não ponho o pé na casa, eu não quero, mas eu não quero um cinzeiro da pessoa aqui nessa casa. Eu já falo. Porque, assim, aí todo mundo fala, você é louca, você não... Eu falei, não, eu estou de boa, eu estou de boasta, eu sei das minhas responsabilidades, eu sei no que eu acredito e eu não quero mesmo, porque eu sei do apego dessas pessoas. Entendeu? Verdade. Isso a gente sabe, né, do ponto de vista espiritual, que é uma das grandes dificuldades do desencarne, né? Sim. É o apego que você tem às posses e aos vícios, né? Obviamente, né? Que a gente ainda está muito ligado a essas coisas. Então, no máximo que a gente puder ir se libertando disso enquanto em vida, melhor, né? Mas olha, fica mais leve, né? Assistir a palestra de amanhã do expositor André Cortes, ele vai falar justamente sobre essa questão. Semear em terreno já preparado. Olha que vai bater exatamente naquilo que a senhora estava falando. Não adianta você querer convencer as pessoas de certas coisas. Assista a palestra do André Cortes, você vai ver amanhã. Está tocando esse assunto. O segundo tema dele é da palestra, o tema principal da palestra é esse. Semear em terreno já preparado. Isso aí vem do Evangelho também, viu? É isso aí. Bom, gente, então é isso, né? Não converter o lar em museu, fazer circular os bens que estão na nossa mão. Se a gente não está mais usando, alguém pode precisar, né? Não só dar as coisas materiais, mas também o apoio fraterno, né? Moral, né? E tomar cuidado para depois não ficar com remorso, né? O excesso que a gente acumulou, que pode ser necessidade do outro, né? E aqui, pensando assim, o que é necessário para viver mesmo, são coisas muito simples, né?
A gente precisa beber água, precisa comer comida, precisa se agasalhar e ter um teto. Não é muita coisa. Uma madeira basta. Obrigado, hein? Ai, meu Deus, quem dera, né? Só bom. Faltou uma carninha para mim aí, alguma foto, né? Mas tudo bem. Um espetinho, alguma coisa, né? E assim, procurar o bem-estar, a gente falou aqui, e isso é bom senso, né? É natural o desejo do bem-estar, né? O Deus só proíbe, ou seja, né, o abuso, né? O abuso é contrário à lei de conservação, né? Então, ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa dos outros ou que vá minar suas forças físicas ou morais, né? O equilíbrio que vocês comentaram, né? Equilíbrio, né? Bom senso, né? A gente sabe quando está abusando, né? O estômago dói, o intestino sofre. A gente sabe que exagerou um pouquinho, né? Mas é isso, gente, para hoje. Não sei se tem mais algum comentário, pergunta, algo a compartilhar. Mas é isso. Acho que me chamou muita atenção isso, né? Como é que cada um de nós, fazendo a parte que nos cabe, essa transformação de fato vai acontecendo. Aos pouquinhos, mas vai, né? Acho que ID trouxe isso com uma força muito, muito grande para todos nós, né? Vamos lembrar disso. E eu queria comentar que semana que vem eu até falei com o Marco, já há um mês aí que marcaram uma viagem de trabalho e eu vou estar fora na terça. Então, a gente conversou, né, Marco, sobre como lidar com isso e a ideia é a gente pular essa terça-feira e só voltar na outra, né, que já vai estar em setembro. Né? Mas a gente está muito bem no programa, assim, em termos Não, de... setembro não, 31 de agosto. 31 de agosto? 31. De agosto. 31 de agosto. 31 de agosto, bem lembrado, Gilberto. 31 de agosto, agosto tem 31 dias. Isso. Mas a gente está muito bem no programa, assim, não é um dia que vai faltar, né? Mas a gente queria compartilhar isso com vocês. Boa viagem a serviço, viagem. né? Mas Boa viagem. Obrigado, gente. Então, fica combinado assim, né? Vocês puderem avisar os outros também, para não faltar. Na próxima, dia 31, nós teremos, então... A gente vai mandar um aviso, até porque os grupos que não tiveram... Colocar no grupo, é só colocar no grupo, mas... Só a gente coloca no grupo que a próxima aula a gente não vai ter e voltamos dia 31. Faltou o Rafael. Eu conversei por WhatsApp com o Edson, ele mandou um abraço para todo mundo. Que bom. Você conseguiu falar? Eu mandei um recado para ele, não deu retorno até hoje. É que ele acho que a maioria aqui sabe, ele mora longe agora, né, em Cafelândia, lá, e ele fica muito em área rural, e aí o celular não tem internet. Então, eu mandei uma mensagem no domingo, ele respondeu hoje, aí terças-feiras ele está com um compromisso assumido lá, mas ele mandou um abraço para todos. Que bom, que bom. Ele se sinta abraçado também. O Rafael não Faz se falta, manifestou, né, o Jorge? O Jorge. Oi? O Rafael não se manifestou, está fechado o microfone dele, não sei se ele Rafael. saiu. Manifestei sim, estou aqui. Manifestou uma hora, sim. Mas, então... No grupo ele falou bastante. Que bom, Rafael. Por isso que a gente faz também os pequenos grupos, né? Porque às vezes o grupão, nem sempre a gente se sente, né, à vontade, né? Mas cada um na sua... no seu ritmo, né? No seu jeito, né? Mas, então, caminhamos para a prece, né? Quem se habilita?
Eu faço, já que vocês insistem. Ah. Não, eu estou brincando, eu faço Eu porque estava eu olhando quero. para você, José. Tem escapatória, não, viu? Então, vamos serenar, fechar os olhos aqui para a gente encerrar. Agradecer esse momento de troca muito importante que a gente tem toda semana, especialmente esse dia foi muito proveitoso, né? Esse tema que nós trouxemos sobre o supérfluo e o necessário, sobre as mudanças que a gente tem que operar em nós mesmos, né? Para ver mudança no mundo e mudança no outro. Agradecer a companhia dos nossos mentores, do nosso anjo da guarda, que esteve com a gente durante esse momento de troca. E orar, fazer uma prece especial para as pessoas que estão passando por momentos difíceis, não só doentes, né, por conta da pandemia, mas também dificuldades financeiras, dedicar um pouquinho desse nosso tempo para vibrar para essas pessoas e terminar com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Boa noite, boa semana, gente. É um Um dia abraço. todo bom, sem falta. Até mais. Até mais.